E aí, pessoal, bem-vindos à aula de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre as topologias básicas, alguns conceitos bem básicos, né? Vamos começar bem devagar, para vocês irem compreendendo, e aos pouquinhos eu vou aumentando a complexidade do curso. Tá? Mas a ideia hoje é a gente falar sobre os conceitos básicos de transmissão de dados e alguns tipos de topologias. Bem, primeiro, os dois primeiros tipos de topologia que nós temos, uma é a famosa configuração ponto a ponto, onde cada estação em inglês significa STA, Station, se conecta uma a outra formando uma configuração ponto a ponto, ou peer-to-peer, par a par. Um outro método onde você utiliza um access point, que é um equipamento que vai irradiar as ondas eletromagnéticas, ele vai ser um hub, e vai transmitir e receber essas informações, e você vai ter as estações se conectando a esse ponto central. Tá? Normalmente esse cara se conecta a uma rede com fio, tá? por alguma meta, ou por fibra ótica, ou por cabo Ethernet, para ter acesso ao mundo externo, e toda a comunicação se dá pelo ar, através de ondas eletromagnéticas. Uma outra solução é uma ligação chamada PTP, ponto a ponto, onde você utiliza antenas direcionais, tá? De alto ganho, que permite você transmitir esses sinais a longas distâncias. Normalmente aqui entre prédios. Uma outra forma é uma ligação ponto-multiponto. Você tem uma antena principal. Normalmente você tem uma antena omnidirecional. O que é uma antena omnidirecional? É aquela que tem a capacidade de irradiar energia eletromagnética para todos os lados. Tá? E uma antena direcional, ele cria um feixe bem estreito entre uma origem e o destino. Então você tem algo direcionado, como se fosse uma lanterna, onde você posiciona a lanterna e o feixe vai especificamente para aquela região que você está apontando o equipamento, tá? A lanterna. Novamente, essa área aqui é uma área de cobertura que nós vamos aprender, chamada zona de Fresnel, que é justamente ela tem que estar livre de qualquer barreira frontal, né? Porque senão você interfere na qualidade do sinal. E outras vezes você nem consegue acessar, a outra antena consegue receber as informações provenientes do outro lado. Então tem que estar livre de qualquer interferência quando você transmite usando antenas direcionais. Já uma omnidirecional não, funciona como uma lâmpada tradicional, onde ela irradia a forma de onda para todos os caminhos possíveis dentro do ar. Novamente eu posso ter uma bridge, que é uma extensão da minha antena. Normalmente você usa antenas direcionais para fazer o que nós chamamos de ponte. Uma extensão da minha rede sem fio. Que também pode você criar dentro da sua casa, na sua empresa, onde nós vamos observar que você pode ter um access point, você quer manter o mesmo nome da rede e você cria os outros APs como se fosse uma extensão da sua rede sem fio. É diferente do aparelhozinho que faz a função de extensão da rede, né? Tem dois tipos de situação que você pode configurar. Uma que é chamada de bridge, que ele é uma ponte, e uma outra que é o repetidor, né? O repetidor ele vai pegar o sinal e vai repetir com maior energia. Mas em compensação, o repetidor gera uma interferência muito grande na sua rede e acaba dificultando o desempenho, né? Gerando um acesso um pouco mais lento. Quando você configura a sua rede sem fio no modo bridge, você mantém a qualidade e você consegue estender isso para vários access points na sua estrutura. Aqui é um outro exemplo, eu tenho uma topologia onde eu tenho um provedor de internet, tenho uma antena posicionada na parte mais alta e, obviamente, quando eu estou na parte mais alta, eu consigo usar uma antena omnidirecional e eu consigo transmitir e receber esses dados para várias localidades. Obviamente, eu posso fazer uma conexão ponto a ponto, uma conexão multiponto ou ponto a ponto multiponto, então depende muito da topologia, depende muito da localidade onde você implementa esse tipo de estrutura. Essa aqui é uma outra visão.
A antena, você tem uma antena repetidora, tá? E você tem antenas que são direcionadas para a repetidora para receber de forma adequada o sinal. Bem, o que vem a ser ondas eletromagnéticas? Ondas eletromagnéticas são ondas que se propagam através do ar, tá? E elas podem ser elétricas ou eletromagnéticas, tá? É como se você pegasse uma pedra e jogasse na água e você vai ver aquelas ondas, tá? Que vai se propagando num lago ou no mar. Só que isso acontece no ar, tá? Então, alguns equipamentos que conseguem utilizam um meio para transmitir ondas eletromagnéticas, citamos como exemplo link de satélite, antenas de televisão, antenas de rádio, antenas de rede sem fio. Então, e as ondas se propagam no vácuo à velocidade da luz, ou seja, 300.000 km por segundo. E dentro do espectro das redes sem fio, basicamente nós ficamos dentro das microondas, que varia de 2.4 GHz até 5 Hz, que são as duas principais faixas de frequência que são trabalhadas dentro da rede sem fio. Então gravem isso, normalmente você tem dois campos de ondas eletromagnéticas, 2.4 a 5 GHz. E ele está no feixe das microondas, que são especificadas para as redes de telecomunicação. Então, por exemplo, na rede de televisão, você tem lá VHF, UHF, que estão as faixas de frequência abaixo de 1 GHz. O nosso está no 2.4, tá? Que é o padrão industrial científico médico, chamamos essa banda chamada banda ISM, e a banda de 5 GHz. Então, a radiofrequência se baseia através de ondas. Então, aqui é um exemplo de uma onda, tá? Onde eu tenho uma tensão. A tensão é a força capaz de impulsionar os elétrons. Estou revisando um pouquinho de física, estudaram no segundo grau. Onde eu tenho uma amplitude de 5 volts para cima e menos 5 volts para baixo. E, obviamente, eu tenho uma forma de onda em 360 graus, onde a parte positiva está nos primeiros 180 graus e a outra parte está entre os 180 e 360. Chamamos isso aqui de fase. Então, aquilo que eu acabei de especificar para vocês, a amplitude ele determina a força do sinal. Então, quanto maior a amplitude, mais força tem o meu sinal. Obviamente, quando esse sinal ele é transmitido no meio, quando ele vai se propagando pelo espaço, ele tende a sofrer atenuação. O que é atenuação? É sofrer interferência, por exemplo, diminuindo a potência do sinal. E, obviamente, você fica com a menor amplitude. E a largura de onda é chamada por lambda, tá? Que é a distância entre a forma de onda. É a metragem da forma de onda. Um outro exemplo, tá? Numa maior amplitude e com uma menor amplitude. Isso dentro da mesma faixa de frequência. Então imagine que o meu transmissor no sinal A transmitiu aquele sinal, esse sinal foi propagando no espaço e chegou a determinado ponto que vocês observam que a amplitude ficou menor, porque ele sofreu atenuação, o sinal foi degradando e a minha amplitude, obviamente, diminuiu. E aqui nós temos o comprimento de onda, que é o quanto grande é a onda. Então nós temos lá lambda é igual à velocidade da luz no vácuo, que é 300.000 km por segundo, dividido pela frequência, que é a quantidade de vezes que a onda vibra por segundo, tá? A frequência. Então nós calculamos o comprimento de onda. Aqui um exemplo de como é que você calcula, né? Por exemplo, uma onda um tamanho de onda de 750 kHz, ele tem um tamanho de 400 metros. Mas, por exemplo, uma onda de 252 GHz, eu tenho um tamanho de 1,2 milímetros, que é o comprimento da minha onda. Outro exemplo, aqui já é um exemplo mais focado na nossa área. Então, se você tiver um access point que fala em 2,4 GHz,
A nossa forma de onda que propaga no espaço é algo em torno de 12,24 centímetros. E, obviamente, se eu aumento a frequência, quer dizer, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Ficou claro isso aqui, né? Então, uma onda de 5,75 GHz, você observa que o tamanho da minha onda encurtou e ficou em 5,19 centímetros. O que é frequência? É a quantidade de ciclos que a minha forma de onda consegue fazer por segundo. E a unidade de medida disso é o Hertz. É a quantidade de vezes que ela vibra por segundo. Tá? Um exemplo de uma onda com uma frequência alta, tá? Quantas vezes ela vibrou em um segundo, e uma onda de frequência baixa, ela vibrou uma vez, um Hertz por segundo. O outro não, ele vibrou várias vezes por segundo. A fase é a diferença em graus entre um sinal e outro. Então aqui eu posso ver que o sinal 2 está defasado no sinal 1 em 90 graus. Então isso aqui nós chamamos de fase. Então nós temos aqui um sinal principal e um outro sinal está em fase com ele. Aí observa que o terceiro sinal ele está defasado em relação ao primeiro sinal em 90 graus. E o quarto sinal está defasado ao sinal original em 180 graus. Então esses conceitos são importantes para a gente entender algumas coisinhas mais lá na frente. E aqui são as principais faixas de frequência. São basicamente dois tipos, né? O ISM, Industrial, Scientific e Medical, as faixas de frequência. Tá? Basicamente, a gente trabalha com a frequência de 2.4 até 2.400 até 2.048,35 GHz. Lembrando que quando vocês forem comprar telefone sem fio, gente, vocês têm que se preocupar com a frequência que aquele telefone sem fio gera na sua rede. Porque senão ele acaba interferindo toda vez que você liga o telefone, a sua internet é derrubada. Então você tem que ficar de olho quando vocês forem comprar. Eu há pouco tempo comprei um telefone sem fio aqui para casa. A primeira coisa que eu fiz foi identificar qual é a faixa de frequência que esse telefone sem fio tem. Aí, obviamente, eu procurei frequências na área de 900 MHz para justamente não interferir na minha frequência de 2.4. Então, se adentre-se esse tipo de detalhe. E a outra é o UNI-II, que é Unlicensed National Information Infrastructure, ou seja, infraestrutura de informação nacional não licenciada, tá? Que é outra faixa de frequência que a gente consegue trabalhar em rede sem fio de alto desempenho. Aqui são os conceitos de canais. Normalmente você divide isso daqui no padrão. O Brasil utiliza o padrão europeu, que é dividido em 13 canais, tá? E as faixas de frequência para cada um desses canais. Tá? Então é super importante dentro da rede ISM, que é Industrial Scientific Medical, a banda ISM de 2.4 GHz. A minha estrutura é dividida em 14 canais, basicamente. E aí aqui é a coisa super importante. Esses canais podem interpolar entre eles. Isso gera um problema sério de interferência. Então, se você pegar a primeira estrutura aqui, por exemplo, o canal 1, frequência central 2.412 MHz. E ele varia de 2.401 até 2.423. Perfeito? Aí você pega o canal 2. Você pega o canal 2, por exemplo, ele tem o canal principal em 2.17, tá? Que está dentro do range de frequência da anterior, tá? Ou seja, ele está contido, parte está contido aqui dentro, e obviamente isso vai gerar interferência. Então, os três principais canais que nós usamos em rede sem fio no Brasil é 1, 6 e 11. Isso é um tipo de coisa que vocês têm que estar gravado na cabeça de vocês, tá? 1, 6 e 11. Tá? Que são as faixas de frequência que nós iremos utilizar. Alguns access points detectam se alguma rede sem fio próxima está usando um canal
específico. E o que você tem que fazer nesse caso? Você manualmente identifica e muda manualmente o canal que o seu Access Point vai fazer. Outros não, já detectam e automaticamente mudam isso para você. Então, isso é super importante em qualquer projeto de rede sem fio. 1, 6, 11. E aqui vocês começam a observar como é que um canal interfere no outro, a não ser o canal 1, o canal 6 e o canal 11, onde um não interpola nos outros. Qualquer outro canal que você utiliza, ele pode gerar interferência, pode entrar em fase ou fica defasado ao sinal principal e acaba gerando interferência, atenuação, interferência, o seu sinal acaba ficando ruim. Então, o desempenho da sua rede sem fio é exclusivamente na escolha correta dos canais que vocês vão utilizar. Tá? Novamente, todos os canais, o canal 2.4 é utilizado no padrão 6211, o B, o G e o N. Tá? Então vocês têm que se ligar nisso daí e saber posicionar ou o canal 1, ou 6, ou 11. Qualquer canal diferente disso daí, você vai gerar interferência. Então, se eu pegar vários access points e configurar tudo no mesmo canal, eu vou gerar um sério problema. Tá? Vai gerar o usuário principalmente nessas zonas de convergentes aqui, você vai ter um sério problema que eles não vão conseguir navegar de forma correta, por reclamar de lentidão e de performance. Para isso, a gente modifica o nosso ambiente, cada um trabalhando nessa estrutura de canal, onde um canal não vai interferir no outro. Então, ele faz a reutilização própria dos canais. E vocês têm que se preocupar com esse tipo de projeto quando utilizar rede sem fio. Novamente, observa que um canal não interfere no outro. Então, é fundamental vocês entenderem esse modelo. E é assim que vocês vão posicionar os seus access points na sua estrutura. Novamente, uma visão mais ampla, se o seu ambiente for bem maior, como é que você vai criar essa estrutura. Ou então, você utiliza um access point inteligente, ele detecta que tem um access point próximo e ele automaticamente faz um gerenciamento de radiofrequência e muda isso de forma dinâmica. Mas são equipamentos caros que fazem esse tipo de estrutura. Na maioria das vezes, projetos de pequeno porte, você configura isso de forma manual. Só relembrando, isso aqui é super importante, que as larguras de banda, 802.11a, frequência de 5 GHz, pode chegar a 54 megabits por segundo. 802.11b, que já praticamente está caindo em desuso, tá? Você não usa mais isso, chega a 11 megabits por segundo. O G, que também é bastante utilizado, ele usa a faixa de frequência de 2.4 GHz, 54 megabits por segundo, mas é um novo padrão que está sendo vendido no mercado, que é o 802.11n, pode funcionar nas faixas de frequência de 2.4 ou 5, tá? Podendo chegar a 450 megabits por segundo. E dependendo das antenas que você utiliza, você pode chegar até 600 megabits por segundo. E o novo padrão, que é o 802.11ac, trabalha em 5 GHz. Normalmente são antenas dedicadas específicas para trabalhar com backbone. Você consegue chegar a uma taxa de transferência máxima de 1.3 gigabits por segundo. E, obviamente, existe o conceito de dynamic switching, aonde você... E com isso, você pode se deslocar. Quanto mais perto do AP, melhor o desempenho. E, obviamente, quanto mais longe do access point, a sua taxa de recepção vai ficar cada vez menor, tá? E a performance acaba caindo. Mas por que disso, gente? Obviamente que quanto mais, como é uma área sem fio, ele usa um protocolo chamado Carrier Sense Multiply Access Collision Avoidance, CSMA-CA. Então significa o seguinte: toda vez que eu precisar transmitir alguma coisa, quanto mais perto eu estiver do AP, mais rápido eu vou conseguir receber o sinal e quanto mais rápido eu consigo transmitir. E obviamente, quanto mais longe eu estiver, eu vou estar concorrendo no meio com vários usuários. E obviamente, a
A capacidade do AP reconhecer a minha requisição vai demorar muito mais daquele que estiver próximo. E, obviamente, a minha largura de banda acaba sendo limitada, né? Cada vez ficando menor. Então, esse que é o conceito de Dynamic Rate Switching. Bem, gente, com isso, acabamos essa parte inicial dos conceitos básicos de rede sem fio. São essenciais para a continuidade do nosso entendimento de projetos de rede sem fio, de ataque, dentre outras coisinhas mais. Um abraço e vejo vocês na próxima aula.